Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu acho que eu já coloquei alguns takes aí dos meus dias, né, de como tem sido os meus dias na casa nova. E tá sendo muito legal, gente, tá sendo muito bom mesmo. Eu confesso pra vocês que eu tenho me sentido assim bastante triste, sabe? Esses dias, depois que a gente se mudou. E eu acho que muito disso é porque eu não tô acostumada com as coisas acontecendo assim tão maravilhosamente bem pra mim, sabe? Eu tô acostumada a receber muita pancada, eu tô acostumada com a tristeza, com o sofrimento, com a coisa ruim, entendeu? Coisas boas ainda é uma novidade pra minha vida. Então eu venho sentindo essa tristeza, assim, sabe? Mas eu tenho conversado muito comigo mesmo, tentado escrever mais também pra amenizar essa situação, né, na minha cabeça, né? Pra entender que eu sou merecedora, sim, porque por muito tempo, gente, eu falei pra mim mesma que eu era merecedora das coisas. Por muito tempo eu orei a Deus falando o quanto eu não merecia nada. E eu não vejo mais assim, entendeu? Eu não vejo mais. Por mais que eu seja imperfeita, que eu cometa falhas, que tenha erros, isso não significa que eu não mereço as coisas e nem significa que ele não queira me dar as coisas. Na verdade, pelo contrário, ele quer muito, né? Ele quer muito me dar as coisas assim, ele acha, ele acredita mais do que eu mereço sim tudo de bom, tudo de maravilhoso na minha vida, tanto que ele tem um grande propósito, né? Tanto pra mim quanto pra toda a humanidade. Então, então assim, eu tô ainda alinhando, né, meus pensamentos nesse sentido, assim, de não me encarar mais como uma pessoa imerecedora das coisas, entendeu? E então, assim, tem amenizado, né, como eu falei, né? Deixa eu ver, peraí. Aqui pra ver se dava uma amenizada aqui na claridade. Eu tô aqui no trabalho do meu marido, inclusive, tá, gente? A gente veio aqui, eu vim aqui pra ajudar ele a trazer algumas coisas e pra limpar, né? Mas a bonita da Valentina... Ah, tá, eu vim porque a gente não tinha almoçado em casa, a gente ia almoçar pra cá. Mas a bonita da Valentina decidiu dormir. E aí, não tinha como levar ela no colo, né? A gente tava muito quente pra ir com ela no colo, assim, dormindo. Aí eu preferi deixar ela dormir. E aí, quando ela acordar, a gente vai embora, né? Aí, é isso, gente. Então, assim, é assim que tem sido os meus dias, sabe? Harley indo pra escola, Harley não tendo escola, porque não tem aula, né? Ou então, leituras, entendeu? Inclusive, eu finalizei aquele livro que eu falei pra vocês que eu tava lendo, Virada de Chave, eu acho que é o nome. Vou tentar deixar a capinha aqui, porque eu ainda quero vir mais pra frente nesse vlog ainda, comentar com vocês sobre o que eu achei mais, né, a respeito dele. Então eu não vou falar muito aqui, não vou me adentrar muito aqui ao que eu li, tá bom? E aí, gente, pela manhã, como eu já terminei Vidas Secas, né, que vocês sabem, então eu tava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, eu tava muito ansiosa, gente, pra ler. Só tem um livro que eu tava, assim, mais ansiosa do que tudo pra ler, além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro... Olha, a gente tá tão ansiosa pra ler esse livro e agora eu esqueci. Que ele tem até uma música, gente. É um clássico também, mas eu esqueci o nome dele. É uma música que tem... Eu tava muito, assim, eu tinha muita vontade de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sabe aquele livro que te deixa, assim, com uma curiosidade, mesmo tu sabendo quase nada, né? Agora, mais assim, um pouco antes de eu ler, eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas lendo, vi os comentários, li algumas resenhas, sabe? Antes de eu ler ele, antes de eu começar a ler ele. Mas antes disso, assim, tipo, muito tempo antes, eu sempre tive curiosidade, e eu não lembro por que eu tinha curiosidade de ler esse livro, porque eu não sabia absolutamente nada dele, mas aquele livro, vez por outra, voltava, assim, na minha mente, tipo, quero muito ler esse livro, sabe? É um clássico que eu quero ler. Era tipo isso. E aí, mais pra frente, eu vou falando dele pra vocês, tá? Porque eu comecei, eu li acho que uns 3 capítulos dele, não li muita coisa, não avancei muita coisa, então não tem muito, assim, que mencionar. Deixar eu ler mais um pouco. E aí, eu vou vir também mais pra frente pra falar pra vocês, ainda nesse vlog, sobre o que eu achei um pouco mais. Eu não sei se eu mencionei no último vlog. Não, eu acho que eu mencionei. Não tenho certeza. Eu acho, na verdade, gente, falar pra vocês que eu vou fazer um vídeo só falando sobre aquele livro. Porque aquele livro é muito bom. Foi muito bom, foi maravilhoso pra mim aquele livro. Então eu acho que eu vou vir falar... eu não falei não, agora eu lembrei. Eu preciso, assim, fazer um vídeo só pra ele. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Sobre o que se trata, apesar de que já falei várias vezes aqui pra vocês sobre o que se trata, né? Mas aí, gente, eu tava namorando um livro aqui no mercado.
perto do trabalho do meu marido, que ele tava super baratinho, e ele era da Arlequim, do Seu Desejo. E ele é super baratinho, né? Aí eu falei assim, um livro assim, meio antigo, sabe? Eu fiquei curiosa pra ler ele. Achei interessante. E aí eu comprei ele finalmente, e eu vou abrir com vocês. E ele tem uma vibe bem do jeito que eu gosto de livro, assim, ó, com essa cor amarelada. Livro velho mesmo. Eu gosto. Tirar aqui do plastiquinho. Ele parece até que ele tá usado. O nome dele é Felizes para Sempre, LT, tá? Homens poderosos em busca da mulher ideal encontram o amor de suas vidas através de um site de casamento. Da Cat Cantrell. 3 histórias. Tem bem aquela pegada assim de como é que se diz? De romance hot, né? Realmente ele tá bem assim surradinho mesmo. Parece um livro. Como é que eu posso dizer? Parece um livro bem antigo. E ele nem é tão antigo assim, tá? É porque acho que mal armazenado, né? Ele é de 2014, esse livro. Aí ele tem 3 histórias. Ele tem Casada por Negócio, Casada por Destino e Casada por Desafio. Tô vendo aqui no sumáriozinho, né? Pra vocês verem. Aí aqui atrás tem como é que se diz? Tipo uma sinopse, né? Casada por Negócio. O investidor Leo Reynolds é casado com um trabalho, mas agora precisa de uma esposa. Ele tem apenas uma condição: amor não fará parte da relação. Ao menos era o que Leo achava até conhecer sua pretendente, Daniela White. Estava disposta a trocar romances por amizade, mas logo fará Leo quebrar as próprias regras. Aí tem o Casada por Destino e o Casada por Desafio, mas eu não vou falar aqui porque o vídeo já tá muito grande, né? E eu vou... Aí hoje, a minha pretensão de vir aqui pro trabalho do meu marido era só pra ajudar ele a trazer umas coisas e almoçar e eu ia embora, entendeu? Então eu não trouxe nada, eu não trouxe meu crochê, eu não trouxe meus livros, eu não trouxe nem o carregador do meu celular, porque eu achava que eu não ia, que eu ia me embora logo, entendeu? E eu tinha algumas coisas pra fazer lá e meus planos era tomar aquele café da tarde e tal, assim. Mas foi tudo por água abaixo, né? Não sei que horas a garotinha vai acordar. Provavelmente lá pelas 5, né? Mas tudo bem. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou ler esse livro. Eu tava vendo um vídeo, assim, eu tava postando, né, um vídeo, porque meu marido me emprestou aqui um carregador rapidinho. E aí eu postei um vídeo, o último vlog, né, fiz a thumbnail dele horrível, inclusive desculpa, porque podia ser muito melhor, mas tudo bem. Deixa eu falar. E aí aí eu postei, né, aí eu tava vendo um vídeo muito legal, muito legal, muito legal. E eu vou terminar de ver esse vídeo que eu tava vendo e eu vou dar uma iniciada, fugindo mais um pouco da nossa TBR, né, que é de praxe. Mas ele parece tão legal assim, gente. Tem que pegar com bastante cuidado porque ele já tá se rasgando todo. Mas tá bom. Eu acho que vai ser bem legal. Querida leitura. Estou ansiosa para ler esse livro, para ver como é que funciona. E é isso. E é isso, gente, então. Tá bom? Até depois.
Oi, gente. Gente, eu vi aqui que eu tinha gravado um vlog, só que esse take, ele ficou muito grande, gente. Então eu vim refazer ele aqui falando com vocês, só com as partes que importam, né? O que eu queria falar é que a partir de agora a gente vai falar sobre as leituras, né? Eu não vou mais falar sobre a mudança, porque não tem mais, né, o que falar sobre ela, porque as coisas que ainda faltam ajeitar são coisas que vão demorar um pouco, né? Porque depende de alguns móveis, né? Então, alguns móveis chegarem. Então, ao passo que essas coisas forem chegando, eu vou falando aqui com vocês. Mas, por enquanto, eu não vou falar mais, né, nada assim a respeito, né? Só dizer pra vocês que eu tô muito feliz, né? Só reafirmar aqui que eu tô muito feliz. Inclusive, eu falei, né, pra vocês, acho que no take anterior, sobre isso, né, sobre merecimento e como eu tô trabalhando muito nessa questão, sabe, de merecimento, porque tá sendo uma coisa tão inovadora e tão maravilhosa que eu não tô sabendo muito lidar. Mas eu já falei sobre isso, então não vou me adentrar a esse ponto, né. Aí, o que eu queria falar mais pra vocês? Então, assim, ao passo que for acontecendo alguma coisa, assim, de novo, né, algum móvel chegar, alguma coisa assim, que for mudar aqui na questão da casa, eu venho avisando pra vocês. Inclusive, só uma atualização sobre isso é que eu consegui resolver a última pendência que faltava, que era a respeito da energia, né, que faltava passar pro meu nome, e eu consegui resolver, ainda bem que não precisei me deslocar, o homem conseguiu resolver pelo celular, então, maravilhoso. A outra coisa que eu queria falar pra vocês, né, coisas que eu vou falar agora que é importante, né, esse livro, gente, finalizei esse livro, eu não sei quando foi que eu finalizei, gente, mas já tem um tempinho, ai meu Deus, já tem um tempinho. E aí eu queria falar pra vocês que esse livro, ele é sem igual, gente. É um livro que, eu até disse isso, né, que é um livro que eu preciso muito sentar pra conversar com vocês sobre pautas e coisas que me fizeram refletir com base nessa leitura, sabe? Sobre perdão, sobre depressão, sobre o que mais? Sobre essa questão do sono também, né? Eu acho que é muito legal. Tem tantos pontos interessantes aqui que eu não consigo nem mensurar, sabe? Assim, ia ficar. Por isso que eu tive que regravar esse take, porque eu fui falando e aí ficou muito grande, né? Justamente porque esse livro, ele precisa de um vídeo específico, entendeu? Então eu vou fazer mais pra frente. Mas basicamente o que eu quero dizer pra vocês aqui, né, que com certeza é um livro 5 estrelas favoritado. É um livro favoritadíssimo. E aqui, gente, é assim, se vocês não viram os vlogs anteriores, esse livro, ele é um livro do Marcelo Niek e do Bruno Raso, que é um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Aqui ele vai abordar exatamente esses temas aí que eu falei pra vocês, né, sobre perdão, sobre a questão da saúde física, sobre o que são os sintomas da depressão, sabe, como que pode, né, como que ela pode surgir. Inclusive é um assunto, assim, que eu achei, assim, fenomenal. Então, se você sente, assim, um vazio, uma tristeza, uma coisa, assim, que você acha, assim, né, que você se sente meio estranho e tudo mais, eu acho que vale muito a pena ler esse livro, porque você vai conseguir obter respostas com respeito a isso, porque... Ai, gente, não tô falando, é muita coisa boa pra falar desse livro. Eu preciso fazer um roteiro pra me conseguir colocar tudo que realmente é necessário nesse vídeo, né. Mas, enfim, se você quer saber um pouco mais... Oi, amor. Ai, meu Deus, o que é isso? Vocês querem saber, assim, um pouco mais, né, sobre a depressão. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas, assim, meio depressivo, eu acho que vale muito a pena ler esse livro também, pra você ter uma noção sobre isso, né. E sobre uma coisa, né, que eu queria destacar aqui logo, sobre essa questão do perdão. Quando eu lia sobre perdão, eu sempre via sobre perdoar o próximo, perdoar o outro, nunca sobre si mesmo. E esse livro, ele aborda o perdão sobre si mesmo. Então, isso pra mim foi sem igual, foi muito inovador. Porque é uma coisa que eu venho construindo ultimamente, né, que eu venho refletindo bastante sobre isso, né, sobre nessa questão, assim, de autoconhecimento, nessa questão de insegurança, né, de trabalhar, né, essa questão. E aí, esse livro vem e fala sobre perdoar a si mesmo, sobre a gente não só perdoar, mas reconhecer que a gente merece as coisas, sabe? Então, assim, foi sem igual, sabe? Foi muito bom. E aí ele fala, né, pra quem viu os outros vlogs sabe, né, que eu me interessei por esse livro porque ele tinha uns quadros que falavam, assim, sobre a higiene do sono, sobre quais são os sinais de burnout. E eu achei muito interessante. E basicamente é sobre isso, gente. E ele fala, né, sobre isso. Então, assim, ó, eu amei. E eu vou com certeza fazer um vídeo específico, acho que falando de quase todos os capítulos, porque são todos muito legais. Mas, gente, é um livro. E livros
a gente pode até falar todo o plot e toda coisa aqui, ó, mas eles sempre vão soar diferente quando a gente mesmo lê. Então, é isso, tá bom? Leiam esse livro. O próximo tópico aqui. O próximo tópico, gente, é que sobre quais livros que eu estou lendo, né? Essa semana, gente, eu tava meio assim, meio perdida na questão da leitura. Eu tava lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, inclusive vocês viram o livro que eu comprei, né? E eu fiquei com muita vontade de ler, iniciei, li umas 20 páginas desse livro e estava com uma vontade enorme de só pegar ele, só ler esse livro. Só que eu fui ver os meus vídeos sobre TBR, né? E eu fiquei pensando assim, falei, ai meu Deus, eu tenho que cumprir as minhas TBR, porque eu disse que eu não gostava de ver vídeos em que a pessoa faz a TBR e ela não cumpre a TBR dela, entendeu? Pra que faz a TBR então, né? Mas eu sei que a nossa vida muda muito e eu entendo também, né? Assim, às vezes não dá, né, pra cumprir. Às vezes surge ali uma oportunidade, você ganha um livro, você recebe um livro, alguma coisa assim, que você fica com muita vontade e tá tudo bem a gente ler os livros que a gente sentiu, assim, o desejo e a vontade de ler, sabe? Mas eu, particularmente, gosto muito de cumprir, né? Eu tô aprendendo, na verdade, a cumprir as coisas que eu prometo, entendeu? Então, eu quero muito cumprir com isso, né? Com a minha TBR, entendeu? Dito isso, eu tava meio perdida aí nas leituras essa semana, mas aí eu decidi ontem que eu ia retomar e ia me organizar melhor. E ontem foi terça-feira, e hoje é quarta-feira, então a gente já tá assim, praticamente no meio da semana, mas mesmo assim ainda dá tempo de terminar. Eu voltei a ler Teoria do Amor, eu vou tentar deixar a capinha aqui pra vocês, porque eu tô lendo ele em e-book. Gente, eu vi, inclusive, os vídeos anteriores, que Teoria do Amor, gente, é uma TBR, ele está na minha TBR já há muito tempo, gente. Eu cheguei hoje em 31% da leitura. E eu vou dizer pra vocês, é um livro muito legal, um livro de romance, né? Assim, o que se trata, né? A Teoria do Amor. Ela ia casar, mas aí o noivo desiste do casamento. Só que ela tinha uma lua de mel marcada pra Paris, né? Lá pra França. E ela é uma professora que ela dá aula de física. Então ela é física, né? Mas aí licenciada também, de licenciatura, né? E ela é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, sabe? E ela decide ali com as amigas, meio que com as amigas dela, né? Que elas vão sim pra essa viagem de lua de mel lá pra Paris, porque não interessa o que o menino pensou, o que o noivo dela pensou, o que ele decidiu e tudo mais, ela vai fazer essa viagem. E o noivo dela, aparentemente, ele foi, assim, um maior escroto com ela, entendeu? Então, assim, por um lado, a gente pensa, que bom que eles se deixaram, que bom que ele não quis. Mas aí, partindo aqui para o que eu tô achando da leitura, esse livro, ele aborda muitos pontos de vista, assim, não necessariamente falando assim, ponto de vista tal, ponto de vista, né, de fulana, não fica intitulando quem é quem, de quem é o ponto de vista ali que tá sendo abordado, né? Mas aí tu vai lendo, tu vai entendendo, né, de quem que tá falando, quem é o pensamento de quem ali. E aí, eu vou dizer pra vocês que eu sinto, assim, que eu tô gostando 50-50, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô achando interessante, que eu quero continuar, ao mesmo tempo a escrita da autora, ela não tá, assim, me prendendo. É um livro fluido, mas ao mesmo tempo... eu não sei explicar, gente. Ela aborda de uma forma, assim, as coisas que me faz ficar... Ai, meu Deus do céu, que porra. Tipo assim, uns pontos de vista de umas pessoas, de uma história... que parece, assim, aparentemente, até o ponto que eu tô lendo, parece, assim, que não tem nada a ver, que não agrega em nada, que não faz diferença, entendeu? Mas aí, eu vou continuar lendo, entendeu? Apesar de, eu vou dizer, de ser sincera pra vocês, eu tava com uma vontade enorme de largar esse livro, de abandonar. Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de abandonar livros, então, um pouco, né? Então, eu não vou abandonar, eu vou continuar, vou seguir lendo, afinal, eu tô de 31%, né? Eu acho que dá pra terminar, assim. E é um livro fluido também, né? Então, no e-book. Então, acho que vai ser legal, vai ser bom continuar. Eu vou finalizar ele pra julgar com mais propriedade. Porque eu gosto assim. E aí, o que acontece? Aí eu tô fazendo assim, eu tô lendo ele, né, de manhã, na parte da manhã. Eu vou fazer assim, na verdade, hoje eu li ele na parte da tarde. Porque foi o momento que deu pra ler, né? De manhã eu não consegui, aquele momento meu, assim, de tomar café e tal, e ler, eu não consegui, porque eu tive que resolver mais coisas. E aí, mas eu li de tarde, né? Quando a minha filha tava dormindo, eu aproveitei pra ler. Aí eu li bastante, eu acho que eu li por umas 1 hora e pouco, tá? Direto, assim, sem parar. Então, pra vocês verem como é fluido, né? Porque geralmente eu leio 30 minutos e eu já tô assim, ó,
cansada. Mas aí, ó, fluiu super, gostei e vou continuar. Aí, eu tô intercalando com essa leitura aqui, com o Don Quixote, tá bom? Eu tô na página 116 e pelos cálculos que eu fiz pra me terminar de ler ele no domingo, eu preciso ler 41 páginas. Então hoje eu já li 19, eu já li 19 páginas, então faltam aí 22 páginas pra me alcançar a meta de ler 40 páginas por dia, 41 páginas por dia, né? Então falta um pouquinho. Eu só vim logo gravar e finalizar com vocês, né? Por isso que eu dei uma pausa também. E também porque eu tenho que fazer algumas coisas, que já é de noite, né? E aí eu vou tentar arrumar umas coisas aqui em casa. E vou fazer umas tarefinhas com a Valentina também. Aí eu tô vendo ainda se eu caminho, se eu não caminho. Porque eu já fiz meu exercício hoje, mas eu tô querendo levar a Rani pra caminhar, sabe? Pra andar. Eu acho que vai fazer bem pra ela. E também eu ia tentar meio que levar ela ali numa praça, né? Mas não sei se eu vou conseguir, vou ver. E aí é isso, gente. Então eu vou fazer assim, tipo, de manhã eu vou ler A Teoria do Amor. E de tarde eu vou ler Don Quixote. Se de tarde a Valentina dormir, eu vou ler um pouco mais de Teoria do Amor. Porque pra terminar logo, né? E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra dizer pra vocês. E acho que é isso, gente. Então, eu vou fazer, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo. Vou fazer vídeos específicos, de temas específicos. Esses próximos vídeos, então eu não vou fazer vlog, não vai sair vlog. Tá bom? Nessas próximas semanas. Mas eu vou fazer... depois eu vou atualizando vocês. Afinal de contas, faltam só 1 semana e meia pra finalizar esse mês, né? Então não tem muito que vlogar, né? Basicamente eu vou tentar finalizar as coisas que eu coloquei, assim, pelo menos pela metade na minha TBR, né? Então, paciência. Aí eu vou fazer isso. E o que mais que eu quero dizer pra vocês? Aí eu vou fazer uns vídeos específicos, então, né, não vai sair vlog, não vou fazer vlog esse final de mês, esse restante de mês, pra acabar julho, tá bom? Porque eu quero muito fazer esses vídeos específicos aí, sobre esses temas específicos. Inclusive, um dos vídeos que eu quero fazer é sobre isso aqui, que tá aqui na minha cabeça, né, que eu preciso falar sobre esse livro. Ai, gente, tá bom, porque eu já tô assim, ó, derretendo, como vocês estão percebendo, né? Então, paciência. Então eu vou pra ali, né, me recuperar desse calorzão. E é isso, se inscrevam no canal pra vocês continuarem acompanhando os vídeos que vão sair, vão ser muito legais, tá bom? A gente vai ser muito interessante, eu vou abordar um pouco mais aqui de mim. Não que eu não fale, né, nesses vlogs, nesses vídeos. Então, assistam, tá bom? Beijitos, até o próximo vídeo.